estava com um amigo, a gente estava treinando, aí hoje eu passei por ele tá nós dois mancando, né, Beto? Amigo velho, tá todo mundo correndo, tentando fazer exercício, mas a gente está tudo machucado hoje. Quero dar bem-vindo a quem nos visita pela primeira vez. Levanta a sua mão se você nos visita pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira vez? Aqui uma pessoa, naquela fileira alguém? Vamos aplaudir o Senhor ali também. Glória a Deus. Aqui mais uma, que benção. Olha, alguém próximo dela, dá um high five assim, ó, para ela assim, fala, high five, tudo bem? Que o pessoal está com medo do coronavírus, gente, sério. Não vou falar nada sobre isso não, porque eu respeito opiniões diferentes. Mas Jesus, que eu preguei há poucos dias, está no controle do trono, amém? E Jesus está no controle do trono, sabe todas as coisas, e eu não vou temer a nada, não vou ter medo e não vou deixar que nada tome conta do meu coração, a não ser o Senhor. Glória a Deus. Nós teremos hoje, por isso que vai estar o nome aqui rapidinho, meu nome é Max, eu sou pastor da igreja, para quem não me conhece, e nós teríamos hoje a presença do pastor Bezaliel, por isso que está ali, eu ia dar uma oportunidade de ele falar com a igreja, mas em breve ele vai estar conosco. Hoje, como os irmãos já ouviram, nós vamos estar lançando na igreja 21 dias de jejum. E que eu me lembro, eu já vou fazer 27, 28 anos aqui na igreja, eu não me lembro da gente lançar um jejum assim. Nós já tivemos vários jejuns poderosos na igreja, quem já está aqui há mais tempo vai se lembrar. Já fizemos 72 horas de jejum na igreja. Que o Senhor te guarde, te abençoe, filho, por essa água benta. Glória a Deus. E esses 72 horas de jejum na igreja foram tremendos. Quantos participaram naquela época, assim, me lembrar, quem são os antigão aqui, glória a Deus. Você vê que a igreja é nova, né? Olha, pouca gente. Mas 72 horas de jejum foi, assim, algo que marcou a nossa igreja. Para quem não sabe o que aconteceu, nós ficamos aqui dentro fechado por 72 horas. E num jejum absoluto, somente com água, buscando ao Senhor, trazendo realmente nossas vidas em consagração a Deus. E durante aqueles dias tivemos experiências fabulosas com o Senhor, de pessoas realmente terem assim, visões sobrenaturais, e foi realmente algo que marcou a vida da nossa igreja, e por isso nós sentimos que nós precisamos de buscar ao Senhor como buscávamos antes. Vai ser um pouco diferente, aquela época foi 72 horas, depois fizemos vários outros de 24 horas, onde nós viemos também para a igreja, trouxemos os sleep bags para aqueles que queriam dormir, e ficamos aqui também buscando ao Senhor por 24 horas em consagração, sem nenhum tipo de alimento, e fazendo realmente da busca do Senhor a prioridade para as nossas vidas. E foi realmente algo tremendo. Mas 21 dias de jejum, que eu me lembro, a gente nunca fez, e vai ser algo comum da nossa igreja. De agora em diante, nós vamos como igreja buscar ao Senhor assim. Vamos consagrar anualmente 21 dias, talvez mais de uma vez ao Senhor. Por que do jejum? Porque nós cremos, como eu vou explicar hoje, que o jejum rompe certas barreiras que a gente não consegue romper se nós não estivermos nos consagrando através de um jejum. Para quem não sabe, não conhece um pouco da história da nossa igreja, e essa é a razão do jejum ser agora, a partir de amanhã nós vamos começar e nós vamos levar esse jejum até o dia 29 desse mês, onde nós vamos estar celebrando 36 anos de ministério dessa igreja. E durante esses 36 anos de ministério, o pastor Fernando, que está com o Senhor agora, a partir de setembro do ano passado, o Senhor o levou, esteve à frente desse trabalho, conduzindo essa igreja com muita sabedoria, com muita seriedade, com muita espiritualidade, e nós queremos conduzir adiante. Mas essa é uma nova fase, onde nós precisamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale conosco. E eu conversava com a minha esposa a respeito de algumas coisas que eu tenho sentido no meu espírito, que precisamos de um romper, no inglês é breakthrough, precisamos de romper em algumas áreas na nossa igreja, e as pessoas não têm percebido isso. Eu falo com muito respeito e com muito carinho, sou pastor dessa igreja, e às vezes sinto o peso e a responsabilidade espiritual sobre mim, de ver pessoas que estão aqui, mas estão adormecidas. Elas não estão entendendo na luta espiritual que a gente trava diariamente como igreja. Elas não estão entendendo como realmente é importante buscarmos ao Senhor. Muitos têm se tornado religiosos, queridos. Feito da igreja, o domingo, a participação da igreja, um lugar onde você vem, cumpre uma agenda, bate o seu ponto e vai embora e vive a sua vida como se nada mais importasse. Esquecendo que somos temporais e espirituais. Ou seja, nós temos um fim. Qualquer momento pode chegar ao nosso fim. E a pergunta para todos nós, estamos prontos para enfrentar o Senhor, para encontrar o Senhor?
entendendo também que somos seres espirituais e precisamos de nos relacionar com Deus que é Espírito. Por isso esse jejum, por isso essa consagração durante esses 21 dias, para que a gente possa se conectar com o Senhor. Eu tenho um texto que eu quero que você abra comigo, está em Mateus capítulo de número 6. Esse jejum vai durar então até o aniversário da igreja, e tenho certeza que você que vai participar conosco, vou explicar um pouco mais sobre isso, vai ser muito abençoado. Eu tive um sonho essa noite, compartilhei com o Paulo, porque ele ia pregar e ele nem sabia disso que eu ia propor. E essa noite eu sonhei várias vezes o mesmo sonho, eu acordava, voltava a dormir, o mesmo sonho voltava. E o sonho tinha a ver com presentes. Deus falando conosco a respeito de presentes. E primeiro Deus falou assim: observe uma criança que ganha um presente. No momento que ela ganha um presente, ela fica eufórica, ela fica feliz, ela fica animada com aquele presente. Mas vai passando um tempo, aquele presente perde o glamour, perde o brilho, perde a graça, e logo ele é deixado de lado. Quando você tem filho, sabe o que eu estou falando. De vez em quando você tem que fazer um clean-up na sua casa, porque tanta coisa que você vai dando aos seus filhos. E Deus falou assim: assim são vocês. Vocês recebem, se alegram, mas logo passa o tempo e vocês se esquecem do que eu entreguei. Mas eu vi realmente algo muito lindo. Era um homem falando comigo, mas eu entendia que era Deus. Ele dizia assim: olhe para trás. Eu olhei para trás dele, era uma sala com vários presentes. Ele falou assim: eu tenho infinitas coisas para entregar para vocês, mas vocês não têm me pedido, vocês não têm me buscado. E ali eu acordei com aquele sonho, falei: uau, que sonho estranho. Voltei a dormir e sonhei novamente: por que você não me busca? Por que vocês não me buscam? E Deus falava. E eu acordei de novo e voltei a dormir. Ele falou assim: querem presentes? Eu falei: meu Deus, o Senhor está falando com a gente, que nem dormir em paz eu consigo mais. Deus falando comigo constantemente. E foi a noite inteira o Senhor falando: me busquem, porque eu tenho um presente para entregar para vocês. Mateus capítulo 6, se você já encontrou na sua Bíblia, no seu aplicativo, você que nos assiste através desse canal, bem-vindo. Versos 16 em diante, Jesus disse: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa passagem, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, a buscar a Deus, a se conectar com Deus. E ele fala de jejum, porque jejum também nos conecta com Deus, como a gente vai ver hoje. E durante esse ensinamento de Jesus aos seus discípulos, ele disse: olha, o jejum precisa ser algo entre você e Deus. O fato dele dizer: não, arrume o cabelo, lave o rosto, porque era comum naquela época, principalmente nos dias de Jesus, quando as pessoas jejuavam, e hoje eu vou me completar com esse tanto de J, eles vestiam-se de sacos e colocavam cinzas sobre a sua cabeça e saíam pelas ruas. Claramente quem via essas pessoas percebiam que elas estavam em um momento de consagração. E Jesus falou assim: olha, é importante isso, mas não pode ser algo para as pessoas verem. É algo entre você e Deus. Repita comigo: jejum entre eu e Deus. Amém? Embora eu estou fazendo um jejum público para a igreja, o chave de você entender que o jejum é pessoal, é entre você e Deus. Jesus claramente: o seu Pai que vê que você está realmente se consagrando, o recompensará. O que é jejum? Bem, o dicionário Aurélio, eu tenho aí para a gente só uma definição breve do que é jejum. Diz que é abstinência ou abstenção total ou parcial de alimento em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. A palavra no original no hebraico significa tissum, que significa tapar a boca. Tapar a boca.
E no grego a palavra significa não comer. Então, claramente, jejum, tanto no original bíblico, no hebraico, no grego, e na nossa definição do Aurélio, é abstenção total ou parcial de alimentos. Ou seja, as pessoas deixam de se alimentar durante um período de jejum. E existem diferentes razões pelas quais as pessoas jejuam. Nós temos relatos de pessoas como Gandhi jejuando por um determinado tempo para protestar contra o governo. Nós temos histórias de pessoas jejuando como greve de fome para impressionar ou para pressionar pessoas ou grupo de pessoas com o seu jejum, com o seu estágio de busca ali. Nós temos bruxos, histórias de bruxos que jejuam para fazer o mal. Nós temos pessoas que jejuam para desintoxicar-se. Há pessoas que jejuam para perder peso. E não há nada errado com isso. E até mesmo cristãos que jejuam com o propósito de manipular ou mover a mão de Deus. Mas será esse o jejum que Deus está requerendo de nós? Será isso que o Senhor está nos chamando para fazer durante esses 21 dias de jejum? Há uma passagem em Isaías, capítulo de número 58, eu tenho só parte dela projetado para você, e queria que você abrisse comigo em Isaías, capítulo 58. Nessa passagem, o povo questiona a Deus. No verso 3, por que jejuamos e não vistes? São as pessoas falando com Deus. Deus, nós estamos jejuando. Deus disse, existem diferentes tipos de jejum. E, embora estamos fazendo esse sacrifício, o Senhor não está vendo. O Senhor não está observando. No verso 3, então, eles questionam ao Deus. Aí Deus responde na continuação desse verso, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ou seja, vocês estão aí dizendo que estão jejuando, e Deus falando com eles, mas de fato vocês não estão fazendo o jejum realmente que me toca, que eu me importaria, por isso que eu não estou vendo o jejum de vocês. Verso 4 ele diz, seu jejum, Deus falando, termina em discussões, em rixa, em brigas, socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida no alto. Deus falando, olha, esse tipo de jejum, de se abster de alimentos, que significa tissum, a palavra significa isso, deixar de comer, e simplesmente continuar a vida, fazendo como você faria a sua vida no dia normal, e no contexto aqui eram pessoas agressivas, eram pessoas realmente de um temperamento muito forte. Ele falou, não é isso que vai me impressionar. Então vai definindo para a gente já que jejum precisa estar alinhado com atitudes corretas. Quantos podem dizer amém? Não é simplesmente abstenção de alimentos. Não é simplesmente deixar de comer, tampar a boca. Verso 5 ele diz, será que o jejum que escolhi foi este? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco e se deleite sobre o plano de sacos e cinzas? É isso. Você acha que vocês vão me impressionar de ficarem sem comer, sair por aí com um rosto pálido, dizendo para todo mundo que vocês estão me buscando? É isso que vai me impressionar, diz o Senhor. Não é isso que o Senhor quer de nós. Jejum é muito mais que abstenção de alimentos. Jejum é, acima de tudo, uma busca genuína de Deus. Jejum é, acima de tudo, uma busca genuína de Deus. É por isso que eu creio que durante esses 21 dias, todos nós poderemos participar de alguma maneira. Porque o principal é buscarmos a Deus durante esses 21 dias. Consagrarmos ao Senhor. Jejum bíblico, então, é antes de tudo o reconhecimento de que, como disse Jesus, citando Deuteronômio 8, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim, é a abstenção de alimento, mas com o propósito de se alimentar de Deus. Quantos estão me entendendo? Não é só abrir mão de comer alguma coisa, não é só abrir mão de determinados prazeres, mas é compensar esses momentos com busca genuína de Deus. Por que jejuar? Eu tenho algumas razões, e a primeira delas é bem óbvia. No capítulo 6 que eu li com vocês de Mateus, Jesus diz, quando
e não se. Ou seja, é esperado que a gente jejue. Quantos podem dizer amém? É esperado que a gente jejue. É esperado do cristão jejuar. Havia uma discussão naqueles dias com os discípulos de Jesus e os outros discípulos de faraós e estudantes, escribas e tudo mais, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. E então, perguntavam, vocês não jejuam? Eu vou falar sobre isso no capítulo 9 de Mateus, quando a gente for ler. Jesus vai explicar por que naqueles dias não jejuavam. Mas era esperado que nós jejuássemos. Então a primeira razão que a gente vai ter que jejuar é buscar a igreja, como igreja, buscar ao Senhor, é porque é esperado que a gente jejue. Segundo, porque é bíblico. Diga comigo, é bíblico. O que eu quero dizer com isso? Vários homens e mulheres na Bíblia jejuaram. Vários. Nós temos a história de Moisés em Êxodo 34, 28, para você que está tomando nota, que jejuou por 40 dias quando esteve no monte na presença do Senhor. E ali desceu com as tábuas, 2 tábuas com os 10 mandamentos, buscando a Deus em consagração. Nós temos a história de Davi em 2 Samuel, capítulo 12, verso 16, que jejuou para que Deus poupasse a vida do seu filho com Betseba. Clamou ao Senhor com jejum e lágrimas. Nós temos a história de Elias em 1 Reis, capítulo 19, verso 8, que milagrosamente fez um jejum de 40 dias depois de se alimentar de algo sobrenatural que foi trazido pelo anjo. E diz o texto que durante 40 dias e 40 noites não comeu nada, até chegar ao monte do Senhor. Nós temos o jejum de Daniel, que é o que vamos falar um pouco mais sobre ele no capítulo 10 de Daniel, que foi de 21 dias, mas não total, como eu vou explicar daqui a pouco. Temos o jejum de Esther, no capítulo 3 do livro de Esther, capítulo 4, 16, que é chamado uma convocação ao todo o povo de Deus naqueles dias para jejuarem em prol da nação. Nós temos o jejum de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, que também passa 40 dias no deserto, sem comer, e não diz que ele teve sede, claramente o texto, depois de 40 dias teve fome, o que me mostra que possivelmente Jesus bebeu durante esses 40 dias, porque ele teve fome, algo sobrenatural também. Temos o jejum de Paulo em Atos 14, 23, e eu poderia enumerar outros momentos onde o povo, então, é bíblico, está na Bíblia, e por isso iremos jejuar. Não só é esperado que a gente jejue, mas também é algo que está em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas a terceira razão, e eu creio que essa aqui é uma das principais, porque é eficaz. Todas essas pessoas que jejuaram, todas essas pessoas que tiveram realmente esse tempo de consagração com o Senhor, obtiveram resposta. Eu estou dizendo com isso que aconteceu exatamente o que elas queriam, que elas foram atendidas do que elas reivindicaram, mas elas foram atendidas. Queridos, prestem atenção nessa frase. O jejum produz algo em Deus que passa a nos ver com outros olhos, e eu não sei te explicar isso. Algo acontece quando nós buscamos ao Senhor com um jejum correto, não aquele que eu citei que está incorreto, que transforma a forma que Deus nos vê, que Deus passa a nos observar diferente. Eu quero que você abra agora então a sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler agora os versos 11 e 12, eu tenho projetado, mas eu quero que você abra aí que eu vou citar outros textos de Daniel. No capítulo 10 de Daniel, no verso de número 1, que eu não tenho projetado, eu vou projetar os 10 e o 11 para você, diz assim: no 3º ano do Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, verso 2, eu, Daniel, passei 3 semanas, ou 21 dias, chorando. Verso 3, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. O Daniel se propõe a buscar a Deus para entender a visão, para entender o que estava acontecer, o que ia acontecer, para entender realmente o que estava por vir. E no seu jejum, na busca que ele teve de Deus, ele se absteve de determinados alimentos. No caso dele, carne claramente diz, vinho, e, não entendo isso, mas ele passou 21 dias, parece, sem essências aromáticas.
que me mostra que o cheiro também não ficou muito bom, né? Vire para alguém que está do teu lado, talvez é seu cônjuge, e fala assim, não faz isso não. 21 dias sem banho, 21 dias sem essências aromáticas, não vai rolar, né? Não é isso que eu quero propor para vocês. Mas o que eu disse é que o jejum move o olhar de Deus para cima de nós, a nosso respeito, de uma forma muito interessante. Olha o que diz o verso 10 então. Ele disse, um anjo que veio falar com ele enquanto ele estava buscando ao Senhor. Você pode ler depois o contexto dessa passagem. Ele diz, Daniel, você é muito amado. Quantos querem ouvir isso de Deus? Você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Então, preste atenção, Daniel estava ali, começou a buscar o Senhor durante esses 21 dias. No final desse período, um anjo aparece para ele e diz, Daniel, você é muito amado. Você conseguiu chamar a atenção de Deus. Eu fui enviado por causa de você. Quantos querem chamar a atenção de Deus? Quantos querem que Deus venha até você e diga, olha, você é muito amado. Eu preciso ouvir essa mais uma vez do Senhor. Eu sei que Ele me ama, mas eu preciso disso. Ele disse, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde quando? Do primeiro dia. Aí estava no final do jejum, mas desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Esse texto é tão riquíssimo e a gente não tem muito tempo, mas preste atenção. O que mais importante acontece no jejum é isso aí. Daniel estava decidido a buscar entendimento e humilhar-se perante Deus. A atitude dele era uma atitude de consagração. Esse é o ano do conhecimento. Nós queremos conhecer mais de Deus. E não poderemos conhecer a Deus sem nos humilharmos. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Todo inclui a nossa carne, inclui os nossos desejos, quando nós abrimos mão de determinadas coisas. Claramente o texto diz, Daniel, você chamou a atenção de Deus, e eu estou aqui por causa da sua consagração. Pastor, como jejuar? O que a gente pode jejuar durante esses dias? Existe o jejum normal, que é a abstinência de comida, mas não de água, que é um jejum, alguns casos sobrenaturais, como eu citei de Jesus, pode acontecer por mais tempo, mas geralmente são curtos, são de 3 dias, que é o caso de Esther. As pessoas, às vezes, abstenção de alimentos, mas não de água. Esse é um jejum normal. Existe o jejum absoluto, que é tanto de água quanto de alimentos. Mas esse precisa ser feito realmente com muito cuidado e por um período muito curto. Porque água é essencial para a vida. Eu não estou propondo esse para ninguém. Eu estou explicando tipos de jejuns que existem. Existe o jejum sobrenatural, que é também o caso de Elias. Que eu acredito que nenhum de nós, a não ser que Deus nos dê, vai conseguir, que é o caso de Moisés, que é o caso de Elias, que é o caso de Jesus, que passou 40 dias sem alimentar. Só Deus para trazer esse tipo de jejum. Mas existe o jejum parcial, que é o que estamos propondo para a igreja. Que estamos convidando você a participar. Porque é um jejum que, creio eu, todos nós, nas condições de cada um, claro, respeitando, e eu vou explicar isso mais no final, cada individualidade podemos fazer. Por 21 dias, de acordo com ele, se abster de certos tipos de comida. O que jejuar nesses 21 dias? No caso, como eu citei para você, de Daniel, diz que ele não comeu comida desejáveis. E no caso de Daniel, era carnes e vinhos. E quando a gente mergulha um pouco mais, diz que ele se alimentou somente de legumes, somente de vegetais, e abrindo mão, então, de carboidratos, de açúcares e de todo tipo de delícias que existiam ali. Eu conversava com uma pessoa e falei assim, olha, eu não sei você, mas cada um é cada um. Para mim, comer vegetais e verduras é prazeroso, sério, eu gosto. Tem gente que se você colocar assim um prato de salada, a pessoa faz cara feia. Quantos são assim? Pode confessar agora. Uns eu sei, se não levanta a mão eu falo o seu nome.
Mas sabe, então depende. Então passar um tempo comendo só, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, é prazeroso, não é um problema. Então eu vou ter que escolher, além disso, outras coisas. Eu amo chocolate, gente, não parece, mas eu não durmo um dia sem comer chocolate. Então chocolate para mim, o dark chocolate, alguns vão ficar com água na boca, sabe? Com castanhas dentro assim, é uma coisa que eu preciso todos os dias. Outra coisa é café. Quantos são viciados em café? Irmãos, eu tomo 4 cafés se deixar por dia. Eu tenho máquinas e máquinas de café. É complicado para mim café. Já pensou? Quantos querem 21 dias sem café? Só o Paulo que quer. Eu ainda estou orando. Mas comidas desejáveis vai depender de cada um. Mas nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para buscar ao Senhor. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso aqui. Não há regras exatas na Bíblia para um jejum parcial. As pessoas falam, o jejum de Daniel começou a vegetar e só alimentos, mas se você observar claramente, não há regras. Cada pessoa deve decidir o que não vai comer, beber ou fazer durante esse jejum. O que é importante é você abrir mão de alguma coisa que te dá prazer. Quantos podem dizer amém? Abrir mão de algo que te dá prazer. O importante também é buscar a Deus durante esse tempo. Se abrir mão só de alimentos, não vai adiantar. Daniel abriu mão e decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante Deus. Para isso, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa que para muitos vai ser difícil. Para alguns não, para outros sim. Que é o quê? Limitar o tempo de uso de redes sociais, telefones e TV. Há um basquete ali fora que você vai deixar o seu telefone na igreja confiscado por 21 dias. Gostou da ideia? Hã? Com a senha disponível aos pastores, para a gente poder checar. Gostou? 21 dias, os pastores, tudo orando e lendo o que você está escrevendo. Consagração, irmãos. Mas preste atenção, para muitos isso aqui é mais difícil do que comida. E nós vamos saber fazer isso. Porque se a gente está sério com isso, em buscar ao Senhor, em buscar se humilhar perante Deus, e buscar entendimento, a gente tem que abrir mão. E nessa sociedade de hoje isso é um problema. Alguns anos atrás, eu não peço ninguém para fazer isso, eu abri mão de televisão na minha casa. Eu não tenho televisão por anos já. Não tenho. Eu falei, eu não preciso disso. Hoje eu posso escolher e ter acesso aonde eu quero ter a informação. Eu não preciso mais que eles me informem. Eu busco quando eu quero. Então eu não tenho um telefone fixo em minha casa. Eu não tenho televisão na minha casa. E diminui bastante a sua despesa se você fizer isso. É uma bênção. Então, abra mão de alguma coisa. E redes sociais eu uso mais para promover a igreja. Você pode entrar nas minhas redes sociais, é sempre assim. Falar de alguma coisa que edifica vidas. Então, até isso eu vou limitar. Eu conversava com o pastor Paulo, tem um grupo que nos ajuda. A gente vai delegar mais e fazer menos durante esses dias para a gente poder buscar ao Senhor. Então, minha proposta é, veja o que você consegue fazer de acordo com a sua saúde e situação familiar. Quantos estão me ouvindo e pode tirar uma foto disso para dizer que eu mandei você fazer nada que você não pode? Amém? Estou com muito cuidado aqui. Há pessoas que não podem, têm dificuldades, têm problemas de saúde, que você não pode ficar determinadas horas sem comer. Eu quero propor para alguns, abra mão, se você não puder, de um dos alimentos que a gente faz com frequência durante o dia. Então nós geralmente temos 3 refeições por dia. Quantos têm 3 refeições por dia? Alguns comem uma vez só, mas compra 10, né, refeições. Mas abra mão, faça uma janela de alimentação durante 7, 8 horas e não se alimente nas outras horas, já que você tem um trabalho pesado e não pode. Abra mão do café da manhã, por exemplo. Mas não adianta abrir mão do café da manhã e falar assim, eu vou almoçar só ao meio-dia e vou deixar de comer no final do dia às 6 ou às 7 no máximo. Então, durante 7 horas, entendendo? Eu vou comer e no resto eu não vou comer. Mas tem gente que faz assim, fica assim, que horas são, meu Deus do céu? Ai, que horas são? Já deve ser meio-dia, olha no relógio, 8h30 da manhã. Jesus tem misericórdia. Porque quando você jejua, o dia fica longo. Quantos sabem disso? Eu me lembro dos 24 horas de jejum, de 72 horas na igreja, que o dia não passava, irmãos. O relógio endemoniava. E você fala assim, o que está acontecendo? Ele, estou contra você, o tempo para.
E você vai ver isso quando você tiver. Então, eu quero propor para você, abra mão de um dos períodos de alimentação, que você possa se consagrar ao Senhor, buscar o Senhor naquele horário que você estaria tomando o seu café da manhã, você possa então fazer o quê? Ler a Bíblia, ver uma mensagem, meditar, buscar o Senhor. Abre mão, não tem um tempo, olha, você tem ali o período de secretaria. Qual que você mais demora para comer hoje? É o almoço, é a janta? Abra mão e vai buscar o Senhor durante esse período. Conclusão, eu quero que você saiba o seguinte: se você buscar realmente o Senhor nesses dias, em jejum, saiba de uma coisa, o jejum gera fome. Diga comigo, o jejum gera fome. Ah, pastor, isso é óbvio. Há o famoso ronco. Sério, às vezes eu fico constrangido, porque eu tenho esse ronco 24 horas por dia. Eu posso estar sem fome, que ronca. E às vezes eu estou aconselhando pessoas, quem já passou para aconselhamento comigo, aí faz... Eu fico tão constrangido. O pessoal, pastor, você está com fome? Eu falei, não, filho, eu não estou. Amigo, eu não estou, mas é o meu jeito. Esse danado aqui nos converte, ele está pedindo comida o tempo todo. Mas não é porque eu estou com fome, mas sempre está fazendo barulho. E eu pensava sobre isso, eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que eu sigo ela nas redes sociais, e ele falava sobre isso, esse ronco, famoso ronco do estômago, e por que ele acontece, e ele explicava. Em preparação a essa série, eu e o pastor Paulo, a gente buscou muito a Deus, a gente ouviu muito sobre isso, a gente leu muito sobre isso, a gente pegou livros, a gente começou olha, a gente precisa trazer a igreja para isso. E a gente foi muito edificado, porque para mim isso já começou, tem mais de 10 dias, 15 dias que a gente está falando sobre isso, e meu espírito está sendo, trazido para isso, cada vez mais. E essa fome, que no físico acontece, ela já está acontecendo na nossa vida espiritual, tem tempo para muitos de nós. Nosso espírito está gritando, tem tempo dentro de nós. Mas nós estamos alimentando o nosso espírito com aquilo que nós jamais diríamos que daríamos a ele. E estamos trazendo o nosso espírito, enganado com aquilo que verdadeiramente não alimenta. Há uma história em 2 Reis, capítulo 6, verso de número 21. Se você quiser abrir, lê depois em casa essa história. Reis 6, 21. Eu não tenho projetado para vocês, mas a história é que o inimigo do povo de Deus naquela época cercou a cidade. As cidades tinham grandes muros, grandes muralhas. E quando o inimigo queria destruir uma cidade, não podia penetrar rapidamente sobre as suas muralhas, sobre os seus muros. Eles sitiavam a cidade. E o sítio tinha a ver com o quê? Porque a cidade sim tinha certos reservas, certos alimentos ali dentro, mas não poderia suportar esse sítio por muito tempo. Quantos estão me entendendo? E o que eles faziam? Então eles venciam pelo cansaço, eles enfraqueciam o povo que eles queriam destruir, sitiando a cidade. Então esse sítio veio, cercou a cidade, e eles ficaram ali por um tempo, tudo bem, passou um tempo, coisas começou a piorar, e de mais tempo, comida começou a faltar, e daqui a pouco as pessoas começaram a alimentar-se de coisas que elas jamais pensariam que elas poderiam se alimentar. E no verso 25, que eu não tenho projetado, diz que o cerco durou tanto tempo, que causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento passou a valer 80 peças de prata. E ouça isso, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu não sei se você já viu cabeça de animal, qualquer que seja. Eu me lembro de um restaurante que uma vez eu fui comer e trouxeram assim galinha picada e a cabeça da galinha ali em cima. Só de ver aquela cabeça eu já não quis comer. Tem gente que gosta, eu não gosto. E eu olhei aquilo e falei, não vou comer essa galinha. Olha ela olhando para mim, os olhinhos dela. Eu sempre gostei de bacalhau, porque bacalhau ia para o Brasil sem cabeça. Então chegava lá, não tinha cabeça, aquilo era, quando minha mãe fazia um peixe completo, que eu olhava o olho do peixe, eu não comia, porque a cabeça incomoda. Mas o tamanho era a fome que as pessoas comiam cabeça de jumento, tiravam a pele e pagavam uma quantia enorme de dinheiro por isso. Mas a segunda coisa que foi proposta é pior ainda, esterco de pombo, gente. Dá para imaginar? Mas quando a gente está com fome,
E por isso que a fome é algo terrível. Há pessoas no mundo passando fome. Quando eu penso em alimentos que a gente desperdiça nesse país, isso mexe comigo. Eu ensino minhas filhas, não faça isso a pessoas com fome. Criança tem resposta para tudo. Tem criança com fome, fala, dá para elas. Fala de jeito na hora. Eu falo, não, filha, você não está entendendo, tão longe. A gente precisa de cuidar. Mas o ponto que eu quero trazer é quando a gente está com fome, a gente vai comer o que diríamos nunca comer. E é isso que está acontecendo com o espírito de muitos de nós. Você tem semana após semana tentado suprir a fome de Deus no seu espírito com Netflix, com redes sociais, com viagens aqui ou ali, com ausência e abstenção de cultos aqui, outra ali, para ir na praia, para ir passear. E você não está conseguindo ouvir que o teu espírito está gritando, está roncando, dizendo, eu preciso de Deus. Eu preciso que você me alimente com a palavra. E não é alimentar-se da palavra que o pastor te traz, é você buscar a Deus. É você alimentar-se da palavra pessoalmente e deixar que a palavra fale com você. Então nós queremos esse dia sim causar uma fome no nosso físico, mas para lembrar que o nosso espírito já está gritando tem muito tempo dentro de nós. Muito tempo. Mais importante também é que o jejum vai fazer. Eu disse para vocês que eu ia citar isso no final, quando Jesus falava a respeito dos seus discípulos, que não jejuavam, e as pessoas os criticavam por isso. E no capítulo 9 de Mateus, então, respondendo a essa pergunta que lhes fizeram, Jesus diz o seguinte, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus disse para eles aqueles dias, olha, preste atenção, a razão que os meus discípulos não estão jejuando, é porque eu estou aqui. E enquanto eu estou presente com ele, não há necessidade dessa busca, não há necessidade dessa consagração, e ele usa o termo luto, né? Eles não precisam estar de luto, porque eu estou aqui. Mas virão dias, e ele estava se referindo, quando ele fosse tirado, que nós então deveríamos então jejuar. Propositadamente eu tirei a cruz durante esses 21 dias daqui. E nós vamos trazê-la só de volta lá na frente. Porque eu quero que você tenha esse senso. Jesus, eu preciso de ouvir de ti. E há inserido nessa passagem algo muito fundo, muito profundo, muito, forte. E que eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu percebo que está ali. Jesus diz o seguinte, eles não precisam de jejuar porque eu estou aqui, mas virão dias que eles jejuarão porque eu não estarei aqui. O que me mostra o seguinte, queridos, o jejum pode trazer a presença de Jesus para perto de nós, como se ele estivesse fisicamente próximo de nós. Eu creio que o jejum pode fazer com que a gente sinta, e é isso que nós sentimos os 24 horas, nas 72 horas de jejum, nessa igreja. Mas vai ser 21 dias de presença de Jesus nesse lugar. Vai ser 21 dias onde nós vamos sentir a presença dele do nosso lado. E se você está sério com isso comigo, você vai sentir experiências com Deus fabulosas durante esses 21 dias. Domingo que vem eu não vou pregar, tem um pastor de fora, mas a gente vai estar em consagração, eu vou citar sobre isso. E eu vou abrir para quem quer que seja durante esses 21 dias entrar. Porque o que Deus falava comigo é, não importa quando a pessoa vai entrar, importa que ela participe. Que ela esteja conosco nesses 21 dias, que ela se consagre como nós. Nós preparamos para vocês, no aplicativo da igreja, todo dia se você não tem um aplicativo da igreja, quer conhecer, fale com um dos nossos diáconos, com um dos pastores, a gente pode te ajudar a baixar. Todos os dias vai ter um devocional que foi preparado para você, tem em português, tem em inglês. Se você ligar o notification, ele vai te despertar às 6 horas da manhã com a palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos estar ouvindo a mesma coisa todos os dias, ouvindo a mesma coisa, lendo o mesmo texto e nos consagrando como igreja com o mesmo propósito. 21 dias recebendo esse devocional na sua casa, no seu celular, né? Para você estar sendo alimentado. E a gente fez esses cartõezinhos, eu vou pedir que os diáconos me ajudem agora. E eu vou propor para você não é obrigado. A gente preparou um cartão escrito 21 dias de jejum. Eu sei que o Pai que vem em secreto o recompensará, é o que Jesus disse, Mateus 6,18. E aqui está escrito o seguinte, eu me comprometo de jejuar, e você vai escrever o que você vai jejuar,
televisão, internet, redes sociais, WhatsApp, seja o que for, comida, café da manhã. E você vai escrever e você vai pôr o seu nome. E a gente vai deixar numa cesta ali fora. Porque isso aqui é o seu voto, é o seu compromisso durante esses 21 dias. E, queridos, eu tenho dito isso para todo mundo. Eu estou à frente desse trabalho, mas essa igreja não vai mover porque eu estou aqui. Essa igreja vai mover porque nós estamos aqui, amém? Porque você se levantou como igreja a fazer com que esse lugar seja um lugar de bênção para essa cidade. Se essa igreja algum dia receber algum mérito de falar assim, olha, a igreja é uma bênção, eu quero que ela seja lembrada. A igreja Mensagem de Paz é uma igreja de um povo que busca a Deus, de pessoas sérias. Eu não quero que seja lembrada pelo pastor, eu quero que seja lembrada pelo povo que está aqui. Pessoas que estão sérias com Deus, que querem realmente compromisso com Deus. Então, pega aí, a gente tem ainda alguns minutos, propositadamente, eu terminei um pouco antes para te dar esse tempo. Eu quero que você pense sobre isso. Não pegue se você não for fazer. Eclesiastes 5 diz que aquele que faz um voto a Deus e não cumpre, não deve fazer. Isso é um voto para Deus. Para quem que eu disse que é o jejum? Para Deus. É entre você e Deus. Por isso que o versículo está aqui. Deus que vem em secreto o recompensará. Deus que vem. Então tira um tempo aí, se você quer. Ninguém vai te julgar se você não pode. Tudo bem. Mas se você pode, você vai buscar o Senhor. Nós vamos ter fome de Deus. Lucas capítulo 15, quando você está escrevendo, ouça isso. Você que está me ouvindo aí através desse canal. Lucas 15. Nós temos várias parábolas ali. Quando você escreve, ouça isso, que o Espírito Santo manda te dizer. Há uma parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Quantos já ouviram essa parábola? Quantos já ouviram? A história é um filho jovem, mais jovem do que um outro, que queria muito a sua herança, e a gente conhece, e ele constrange seu pai a dar herança para ele. E o pai entrega, e naquela época, e ainda hoje, né, algo absurdo, pedir herança antes do pai morrer, é como se ele estivesse dizendo, eu queria que o senhor morresse, mas já que o senhor não morre, me dá o que é meu. E ele pega a sua herança e sai pelo mundo, gastando seu dinheiro, a revelia, e ele destrói tudo com seus amigos, mas chega ao fundo do poço, acabou com toda a sua riqueza. Eu estava meditando nisso, queridos, e presta atenção. O que levou o filho a voltar para o pai? Foi perder a sua herança? Não. Porque quando ele perdeu a herança, ele continuou onde ele estava. Foi não ter amigos? Não. O que levou o filho de volta ao pai foi a fome. Fome. Diz que ele estava trabalhando num chiqueiro e viu as bolotas de porco que eram dadas aos porcos e desejou comer e disse, o meu pai, lembra do sonho que eu tive? Tem muito e os seus empregados comem do melhor e eu estou aqui vivendo isso. A fome despertou o coração daquele filho a voltar. E eu creio, e eu falava com a minha esposa na sexta-feira, as pessoas que estão apáticas, indiferentes nessa igreja, durante esses 21 dias, nós estamos buscando a Deus. E a fome de Deus vai ser despertada nos nossos corações. Nós vamos voltar a buscar ao Senhor com seriedade nesse lugar. Durante 21 dias também, a partir de amanhã, eu vou estar aqui às 6 horas da manhã. Todo dia vai ter alguém aqui, das 6 às 7. Nós vamos orar e buscar ao Senhor, consagrar as primeiras horas do dia ao Senhor. 6 horas da manhã a igreja vai estar aberta. Ah, pastor, eu não posso ir, eu vou orar por você. Mas no dia que você puder, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de segunda a sexta está aberto. Sábado, todos os sábados já tem a oração das mulheres e dos homens. Junte-se a nós. As mulheres oram às 10 horas e os homens oram às 10 horas, por 1 hora. Junte-se a nós. Pastor, eu não posso estar. Pode ficar tranquilo, a gente vai orar para você. Mas se você não quer estar, consciência é sua. Mas se você pode estar, 6 horas de segunda-feira, sexta, sábado, às 10 horas. E domingo a gente está aqui. Então durante 21 dias, jejum e oração. Porque Jesus disse em Mateus 17, e eu sei que alguns manuscritos não tem isso. Algumas castas de demônio, algumas coisas que nos aprisionam, só saem com jejum e oração. E nós vamos derrubar toda casta de demônio, tudo que está prendendo o povo durante esses 21 dias. Você topa fazer isso comigo? Se você quer fazer isso, coloque-se de pé neste momento.
Nós vamos orar e vamos concluir esse culto. Com seu papel na mão, de 21 dias. E no dia 29, que é o dia do aniversário da igreja, a gente vai entregar esse jejum junto aqui na igreja. Naquele dia a gente vai ter um café da manhã para aqueles que vêm nas 9h30, muito bem preparado, e um almoço, não vai ser um almoço, vai ser appetizer, e a gente vai entregar junto no dia 29. Então hoje, eu tenho até um almoço que eu fui convidado, vou participar hoje, uma bênção. Então hoje coma à vontade, coma para 21 dias. Mas a partir da manhã, consagre-se ao Senhor. Amém? Vai ser tremendo, irmãos. Vai ser tremendo. Diga, pastor. Quem não pegou? Tá, se você não pegou, procura os diáconos, tá? Ainda tem mais. Tem ali na minha mesa ali. Se acabou no meu ali, tem mais, tá? Por favor, eu estou vendo aqui bastante ali ainda. Quem não pegou, procura os diáconos. Coloca suas mãos sobre o seu voto. Se é algo sobrenatural, primeira vez na nossa igreja, e a gente não está fazendo por sensacionalismo, a gente está fazendo por necessidade. A gente entende que como igreja, a gente não vai a lugar nenhum se a gente primeiro não consagrarmos ao Senhor. Pai, como igreja nós estamos aqui hoje. Nesse domingo o Senhor Jesus nos despojando dos nossos prazeres, diminuindo a força da nossa carne, mas fortalecendo o nosso espírito em Ti. Serão 21 dias onde sabemos que seremos tentados, mas nós sabemos também que o Senhor nos dará a vitória. Ouça o que o Senhor manda te dizer, no capítulo 10 de Daniel. Depois que ele diz para ele que você é muito amado e me buscou, no verso de número 13, diz assim: sim, no momento que você orou, voltei te buscar. No verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante esses 21 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio a mim em ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Preste atenção, vai ter resistência, porque teve com Daniel e vai ter conosco. Eu quero te dizer, você que está sério com isso, se prepare, marido e mulher. O diabo vai querer tentar vocês para brigarem. Seus filhos. Você fala, nossa, se eu buscar Deus. É exatamente. Naquele caso é chamado príncipe da Pérsia, porque era o espírito que agia ali. Todos nós estaremos numa batalha como igreja. Esteja sensível a isso. Nós não lutamos contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. E no momento que você estiver ali, que você vê que levante o seu patrão de alguém e fala assim, olha, isso é o Espírito, mas o Senhor enviará o seu anjo para lutar, porque Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Hebreus 1:14. E olha o que acontece, verso 14. Então agora vim explicar-te o que acontecerá no futuro ao teu povo, pois a visão se refere a uma época futura. Deus diz para ele, olha, vai ter luta, vai ter resistência, mas vocês vão entender o futuro desse povo durante esses 21 dias, amém? Pai, nós estamos aqui nos consagrando, e como igreja, nós cremos que serão dias maravilhosos na Tua presença. Receba o nosso jejum como igreja, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Ao sair, deixa ali o seu cartão, numa basket, vai estar com os diáconos. Deus te abençoe, até a semana que vem. Participe de um grupo de conexão, grande oportunidade para buscar o Senhor também nos grupos. A paz do Senhor, até a semana que vem.